Quando Blade Runner chegou aos cinemas em 1982, o público não estava preparado para o que veria. O filme, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford, parecia ser apenas mais uma história futurista sobre caçadores de androides. Mas o que se revelou na tela foi uma verdadeira obra de arte visual e filosófica, que transformaria para sempre o cinema de ficção científica. Sua estética noir, misturada com um cenário urbano sombrio e sufocante, criou um universo inédito, que se tornaria referência em produções futuras. Embora seu sucesso de bilheteria tenha sido modesto na época, o impacto cultural cresceu imensamente ao longo dos anos. A narrativa gira em torno de Rick Deckard, um ex-caçador de androides, ou replicantes, menos convocado para eliminar 4 modelos avançados que escaparam e estão vivendo entre os humanos. No entanto, o que poderia ser uma trama simples, se aprofunda em questões complexas sobre o que é ser humano, a ética da inteligência artificial e o significado da vida. Cada replicante apresenta sentimentos, sonhos e desejos, colocando o espectador em conflito constante entre o certo e o errado. A linha entre máquina e homem vai se tornando cada vez mais tênue, algo raramente explorado com tamanha sensibilidade até então. Ridley Scott, já reconhecido por ele a um oitavo passageiro, enfrentou muitos desafios na produção, desde desentendimentos com a equipe até limitações técnicas da época. O diretor apostou tudo em uma estética revolucionária, repleta de luzes de neon, chuva constante e poluição visual. Essa identidade visual foi essencial para definir o estilo cyberpunk, que se tornaria famoso nas décadas seguintes. Curiosamente, o próprio estúdio não compreendia a profundidade do projeto e interferiu em diversas decisões, inclusive alterando o final original na versão que foi aos cinemas. O elenco também desempenhou papel crucial para o sucesso artístico do filme. Harrison Ford, já consolidado como ícone dos anos 80 por Indiana Jones e Star Wars, entrega uma performance contida, quase fria, que dialoga com a ambiguidade de seu personagem. A atriz Sean Young, como Rachael, traz uma carga emocional intensa ao interpretar uma replicante que não sabe o que é, mas foi Rutger Hauer como Roy Batty quem roubou a cena. Seu monólogo final, improvisado parcialmente pelo ator, é considerado um dos momentos mais emocionantes e profundos da história do cinema. A trilha sonora composta por Vangelis é outro ponto altíssimo do filme. Com sons eletrônicos melancólicos e atmosferas densas, ela não apenas complementa o visual sombrio da história, mas também ajuda a carregar o tom filosófico do roteiro. Cada nota parece reforçar a ideia de solidão e decadência que assombra o mundo de Blade Runner. A música se tornou tão icônica quanto o próprio filme, sendo relançada diversas vezes ao longo das décadas e influenciando gerações de compositores de trilhas sonoras. Apesar de toda essa qualidade, Blade Runner fracassou inicialmente. Nas bilheteiras, lançado no mesmo ano de Nantes e Conan, o público preferiu histórias mais acessíveis e otimistas. A crítica também ficou dividida, com muitos achando o ritmo lento e a trama confusa. Porém, com o passar do tempo, o longa ganhou status de cult. Diversas versões foram lançadas ao longo dos anos, incluindo o final cult de 2007, considerado, por muitos, como a versão definitiva. Sem as interferências do estúdio, e com o final original, idealizado por Scott, entre as curiosidades mais impressionantes, está o fato de que o filme é inspirado no livro Androides Sonham com Ovelhas, Electric, de Philip K. Dick. O autor faleceu pouco antes da estreia, mas teve tempo de assistir a um trecho e aprovou o trabalho. Outra curiosidade é que o termo Blade Runner sequer aparece na obra original e foi adaptado de outro livro totalmente diferente. Além disso, o cenário urbano do filme foi construído em cima de reaproveitamento de cenários de outros filmes, incluindo O Destino do Poseidon. O legado de Blade Runner é imenso. Ele influenciou diretamente obras como Ghost in the Shell, Matrix, Akira e até mesmo videogames como Cyberpunk 2077. A ideia de um futuro onde a tecnologia avança, mas a humanidade regride moralmente, tornou-se um pilar da ficção científica moderna. O próprio debate sobre se Deckard é ou não um replicante permanece até hoje, dividindo fãs e especialistas. Essa dúvida proposital reforça a riqueza interpretativa do roteiro, que permite diversas leituras e reflexões. Ridley Scott mostrou com esse filme que ficção científica pode ir muito além de naves espaciais e batalhas futuristas. Blade Runner é uma obra sobre identidade, escolhas e a dor de existir em um mundo sem esperança. Um filme que se tornou mais relevante com o passar do tempo, especialmente com os avanços da inteligência artificial
e a discussão sobre o futuro da humanidade. A crítica social embutida na estética e nas falas dos personagens permanece atual, e talvez ainda mais impactante nos dias de hoje, o que torna Blade Runner tão marcante. Mesmo depois de mais de 4 décadas, a forma como ele provoca o espectador a refletir sobre o futuro e sobre a própria condição humana, enquanto muitos filmes de ficção científica se limitam à estética tecnológica, este longa se aprofunda na questão essencial: o que nos define como humanos? Essa é a pergunta que ecoa do início ao fim da trama. E, curiosamente, quem mais se aproxima da resposta são justamente os replicantes, os supostos vilões da história. Essa inversão de papéis é uma das genialidades do roteiro, pois nos obriga a olhar com empatia para aquilo que foi programado para imitar a vida, mas que acaba vivendo mais intensamente do que os próprios humanos. A construção visual do universo de Blade Runner também merece atenção especial. Ridley Scott não economizou na criação de uma atmosfera opressiva, decadente e hipertecnológica. Cada canto dos Andes no ano de 2019, menos na visão do filme, é caótico, sujo, coberto por névoa e dominado por anúncios brilhantes e invasivos. Não há mais natureza, nem céu azul, nem espaço para o silêncio. Tudo pulsa com barulho, fumaça e solidão. É como se a cidade fosse um personagem à parte, moldando a maneira como os outros se comportam e se relacionam. Esse cenário de futuro sombrio não apenas define o estilo cyberpunk, como também serve como metáfora para a perda da essência humana em meio ao progresso desenfreado. Outro ponto que merece destaque é o ritmo do filme, muitas vezes criticado por sua lentidão. No entanto, essa escolha narrativa tem função clara. O espectador precisa sentir o peso daquele mundo, a densidade dos dilemas morais, a melancolia constante dos personagens. Cada plano é construído com cuidado, permitindo a contemplação de detalhes que escapam numa primeira assistida. Não é um filme para consumir apressadamente. É uma obra que exige tempo, atenção e reflexão. E talvez por isso tenha sido rejeitada por parte do público e crítica no lançamento. Acostumados com narrativas mais diretas e ações explosivas, do ponto de vista técnico, é impressionante como Blade Runner se sustenta até hoje mesmo, sem os recursos digitais modernos. Os efeitos visuais foram feitos com maquetes, projeções, filtros de câmera e iluminação minuciosamente trabalhada. A sensação de realismo vem justamente dessa dedicação artesanal, que transmite autenticidade e peso às imagens. Nada parece artificial, mesmo quando estamos diante de um universo totalmente inventado. É cinema feito à mão, com paixão e paciência, menos algo raro, até mesmo naquela época. Na parte dos bastidores, há histórias que mostram o quanto essa produção foi conturbada e desafiadora. Ridley Scott enfrentou resistência por parte dos produtores, que achavam o filme difícil demais para o grande público. A equipe técnica americana se irritava com os métodos exigentes e detalhistas do diretor britânico. E até o ator Harrison Ford afirmou em entrevistas que a experiência foi desgastante. O resultado disso foi um filme com múltiplas versões: a de cinema, a do diretor, a estendida e o final cut, que hoje é considerada a mais fiel à visão original de Scott. Isso prova que, mesmo dentro de um sistema industrial, é possível preservar a autoria e a visão artística. No campo temático, o longa é um prato cheio para discussões filosóficas. A famosa frase de Roy Batty no fim do filme: "Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva", resume o sentimento de finitude e a angústia de existir. Mesmo sendo um ser criado artificialmente, Roy desenvolveu lembranças, afetos e medo da morte. Isso levanta uma questão crucial. Será que nossos sentimentos são o que nos define? Ou a consciência do fim é que nos torna humanos? Blade Runner não dá respostas fáceis. Ele apenas sugere, provoca, instiga. É interessante notar como o filme ganha novas camadas de interpretação com o passar dos anos. Hoje, com a popularização de inteligências artificiais, robôs com aparência humana e debates éticos sobre clonagem e algoritmos, as questões levantadas em Blade Runner se tornam ainda mais atuais. O que parecia distante nos anos 80 agora é parte do nosso cotidiano. A substituição do humano pela máquina, antes vista como ficção, já começa a moldar relações de trabalho, de afeto e até de identidade. Nesse sentido, o filme se transforma em um alerta visionário. Ao final, Blade Runner é mais do que um clássico. É uma experiência cinematográfica que merece ser revisitada e redescoberta. Sua jornada do fracasso ao culto mostra como o tempo pode mudar completamente a percepção de uma obra. Para quem busca mais do que entretenimento, o filme oferece uma profunda reflexão sobre a alma humana
sobre o que nos diferencia das máquinas, e sobre como o futuro pode ser sombrio, se não aprendermos com os erros do presente. Se você ainda não viu, prepare-se. Se já viu, reveja com outros olhos, porque Blade Runner nunca foi só um filme, foi um aviso.